Vamos então um pouco para a causografia, né? As três causas que eu costumo falar sempre para as pessoas, que eu acho que são assim, as principais dele, é a questão da reforma agrária, a questão da luta contra a escravidão, né? E a causa indígena. Algumas pessoas destacam uma delas como sendo a mais importante. Por exemplo, eu fui entrevistar o Dom José Maria Pires, né? Lá na Casa dos Jesuítas, e Dom José enfatizou extremamente a questão indígena, né? A causa indígena teria sido a mais forte na vida de Pedro. Você vê uma dessas como a mais forte, ou você acha que todas elas tiveram... Eu quero complicar um pouco mais o seu raciocínio. Você vai botar mais causas. Olha, é de Pedro, a missa dos quilombos, sim, também a grande questão da causa racial. Pedro foi o primeiro que teve coragem, né, numa parceria com Milton Nascimento, né, e Pedro Tierra, né, eu vou falar romper algo fundamental que não se falava da questão do negro, né? Então eu acho que essa é a questão. Hoje, por exemplo, você quer um exemplo disso? Há uns 18 anos atrás, Dom Pedro Casaldáliga me liga e diz assim: Durval, a Comissão Justiça e Paz da Colômbia me deu um problema. Lá são os claretianos que trabalham. Ele é claretiano. Ele por isso que eles estão com vários refugiados de Cacarica, na Colômbia, e eu nessa época era da Comissão dos Direitos Humanos aqui, já 2 décadas atrás, de serem acolhidos. Eu falei, são 8, 9, falei, Pedro, nós não temos uma estrutura para isso, mas manda para cá. Nós acolhemos aqui os refugiados de Cacarica, fizemos uma parceria com a Arquidiocese de Mariana, arrumamos casa, e depois disso eu recebi, indicado por Pedro, vários refugiados. Quer dizer, a Comissão de Direitos Humanos daqui passou a ser procurada, como até hoje né, por esses refugiados. Então, a sensibilidade do Pedro na causa dos refugiados. Se você pegar, por exemplo, nos movimentos do Estatuto da Criança e Adolescente, Dom Pedro estava ali, denunciando os crimes contra crianças e adolescentes, defendendo isso. Interessante também os textos de Pedro sobre a violência contra a mulher, a causa feminista em geral, sabe, a hipocrisia que muitas vezes a igreja trata essa questão, né? Então, deixa eu só te dizer uma coisa, a vida do Pedro é a grande causa dos pobres, da defesa da vida. Então, seria empobrecer você pegar, quer dizer, eu até acho que o Dom José Maria Pires, que eu tiro o chapéu, pode ter um motivo, né? Escolher a causa indígena. Então, eu defendo seus motivos. Mas eu, pessoalmente, entendo que o Pedro é um homem das grandes causas. É isso que o move. Um homem que enfrentou tantas limitações pessoais, tanta repressão, tanta doença por causa da vida incerta no sertão, das dificuldades naquela região toda, né? Assim, dezenas e dezenas de febres, né, que ele atingiu. Ele conviveu muito com a morte. O Pedro transpira a causa dos pobres, a causa da vida. Quer dizer, para ele, a visão do Pedro é de uma igreja reinocêntrica, uma igreja centrada do reino. E o reino só se justifica pelas causas, só se justifica por essa causa da vida. Então, eu te digo que direitos humanos, por exemplo, ele recebeu o Prêmio Nacional de Direitos Humanos. Sim. Ele aí faz uma orelha num livro meu sobre a questão do direito de ter direito, a mais-valia dos desvalidos. Então, o Pedro não, ele está em todas as causas. Então, eu acho que ele não tem uma hierarquia de causa, né? E se você olhar, por exemplo, o poema que ele faz sempre do Natal é uma síntese das grandes causas de luta e das grandes esperanças da humanidade naquele ano. É sempre uma coisa de esperança. Se você pegar todas as mensagens, antigamente ele mandava uma cartona grande, mimeografada, de 2, 3 páginas, né? Isso há 20 anos atrás, chegava no final do ano, ele mandava uma carta à Igreja do Brasil, né, aos comprometidos com a justiça no Brasil, aos que têm fome e sede de justiça. Ele elencava tudo daquele ano e das esperanças que ele esperava no ano anterior. Então, o Pedro não tem uma causa prioritária.
Aonde tiver alguém sofrendo, aonde tiver a dor, aonde a vida estiver sendo negada, aí Pedro Casaldáliga está defendendo a vida. E me diz uma coisa, deputado, até como deputado mesmo, como uma pessoa que eu, como eu costumo dizer, conhece os corredores do poder, o que o senhor me daria como motivo para que as causas, todas essas causas do Dom Pedro e o sonho do Dom Pedro de um mundo fraterno, de um Brasil principalmente fraterno, ainda não tenha sido concretizado, né? Por que o Brasil ainda está tão atrasado com relação a todas essas causas do Dom Pedro? Olha bem, eu, por exemplo, assumi nesses 21 anos meu de deputado a Comissão de Direitos Humanos, que eu presidi por 15 anos, muito influenciado por um testemunho como de Pedro Casaldáliga, porque eu acho que é a forma de você estar no parlamento, mas de forma híbrida, né? Com um pé na luta do povo. Quer dizer, quando você fala direitos humanos, você está falando de todas as causas. Você está falando a Comissão de Direitos Humanos funciona como uma grande ouvidoria, de ouvir a dor das pessoas. E quando você me pergunta por que nós não chegamos nisso, isso a gente tem que ver que num regime capitalista nós vamos sempre estar enxugando gelo, nós vamos estar reformando, né? Não é à toa que no livro, que o primeiro grande livro do Pedro, né, eu creio, Na Justiça e na Esperança, que é o livro que recebeu grandes críticas. É, né? Quase uma autobiografia dele. É meu livro de cabeceira já há quase 3 décadas e meia. Né? O que o Pedro é acusado lá, inclusive por gente conservadora da igreja, né, onde ele tem um poema lindo, que ele se apresenta como o Monsenhor Martelo e Foice, né? Esse poema, o Monsenhor Martelo e Foice, ele coloca claramente, se você não superar o capitalismo, então isso é a grande questão, nós vamos sempre fazer reforma. Você tem políticas inclusivas, você tem políticas de cota no atual governo, você acendeu 40 milhões de pessoas para a classe média, mas se você olhar, é dentro da lógica de consumidores do mercado, né? Aqueles mesmos pobres que hoje têm políticas de cota, com toda certeza, muitos deles vão estar pedindo o impeachment da Dilma, que se não tivesse a mudança do regime, se não tivesse a mudança do governo, eles nunca teriam terminado um curso superior. Talvez você vai ter muita gente, que a Dilma teve coragem de trazer 10.600 médicos cubanos no Mais Médico, né, atuando em muitas comunidades, das mais distantes do Brasil, em aldeia indígena, muita gente beneficiada com isso, que talvez até peça o Mais Médico. Por quê? Porque nós não mudamos mentalidade, não trabalhamos no sentido, foi numa visão de mercado consumidor, e nós não rompemos com muitas amarras, né? O Pedro, por exemplo, faz uma crítica ao governo, poderia ter avançado mais na reforma agrária e na demarcação da terra indígena. Dizer que fez mais que o Fernando Henrique é muito pouco, porque aí é um governo neoliberal. Quer dizer, mas para isso precisava mudar o paradigma de dar um chega para lá nesse Congresso que nós estamos vendo agora o que é, e o governo fez uma política de conciliação em muitas coisas, né? Então eu acho que ainda temos injustiça, ainda não superamos e não conquistamos muitas das causas do Pedro, porque nós estamos dentro do regime capitalista.